noite. Durante a atualização das condições do Estado em relação ao coronavírus, ontem o governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, comentaram o aumento de casos em Passo Fundo. A nossa cidade está em segundo lugar no número de óbitos no Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas de Porto Alegre. O governo está preocupado com uma possível contaminação de trabalhadores em empresas da região. As particularidades desta região, de Passo Fundo, reforçam a necessidade de nós agirmos de acordo com as características da disseminação que lá se observam e também de acordo com a capacidade hospitalar de absorção dos casos na rede hospitalar local. O que corrobora que o nosso novo modelo venha a ser um modelo do distanciamento controlado, para que para cada região nós possamos adotar as medidas mais ou menos restritivas de acordo com a necessidade. Mas é importante lembrar que desde o início a gente olha para Passo Fundo de uma maneira especial e diferenciada. Quando nós, por exemplo, fizemos lá a colocação de 10 novos leitos de UTI, 10 novos leitos de UTI foram implantados em Passo Fundo, justamente observando o que já se apresentava há algumas semanas atrás. E a notícia importante aqui no dia é que nós já temos o recurso em conta, 1,4 milhão de reais, para pagar o custeio desses leitos de forma antecipada. Na dinâmica dos pagamentos da área da saúde, nós tínhamos uma situação em que se podia levar mais tempo para o pagamento. Nós já temos esses recursos e vamos efetuar o pagamento de forma antecipada do custeio desses leitos de UTI. E além disso, lembrar, fizemos uma distribuição de EPIs que vão somar aos esforços das prefeituras locais, mais de 47 mil máscaras, 39 mil luvas, e lembrando também que em março e abril passados, Passo Fundo recebeu um reforço de 1,5 milhão de reais em recursos aportados aí pelo Ministério da Saúde, mas com critérios também definidos pelo governo do Estado. Secretária Arita Bergmann, para nos falar mais sobre esse olhar a Passo Fundo e toda aquela região como ela merece. Por favor, secretária. Pois não, boa tarde. A região de Passo Fundo é de suma importância porque é um importante polo de saúde, não só para o estado do Rio Grande do Sul, como também para outras regiões. O que nós gostaríamos aqui de reforçar é que, de fato, a transmissão do vírus se dá por causas, e nós já temos um levantamento que à tarde pretendemos concluí-lo, de que esses novos casos confirmados no nosso laboratório LACEN são de pessoas trabalhadoras, pessoas mais jovens, que são de vários municípios, não só de Passo Fundo. Então, à tarde, estamos inclusive emitindo uma nota informativa, porque não é a primeira região que acontecem surtos de origem de dentro de um empreendimento. Então, nós queremos orientar, a nossa vigilância em saúde está fazendo esse trabalho. Agora, é importante destacar que as notificações são feitas pelos municípios. Então, chamando a atenção, e a nossa equipe técnica está à disposição e hoje vai dar o apoio necessário que a nossa Coordenadoria Regional de Saúde já está se movimentando, mas vamos dar mais suporte para a tomada de decisão, principalmente em relação a essas pessoas que foram notificadas recentemente e que são pessoas que trabalham em empresas. Então, nós temos um caso específico em Passo Fundo que envolve contágio que se observou num local de trabalho de uma empresa, que está sendo apurado, está sendo investigado, para que se apure exatamente a extensão desse contágio que aconteceu e que tem também o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, entre outros órgãos que estão acompanhando esta situação. Nesta sexta-feira, após a repercussão do pronunciamento dos gestores do Estado, a Prefeitura de Passo Fundo emitiu uma nota informando que todas as providências estão sendo tomadas no sentido de orientar as empresas e proteger os trabalhadores.
E o Conselho Municipal da Saúde também se manifestou sobre a suspeita de infectados em um frigorífico. Veja o que disse o presidente Neri Gomes. O Conselho Municipal de Saúde vem acompanhando a situação do avanço do coronavírus em Passo Fundo já desde o início, no mês de março. Várias situações estão acontecendo, várias pessoas contaminadas, já são 6 pessoas que foram a óbito, e o Conselho vem discutindo dentro do COI, que é o comitê que avalia todo o sistema público de saúde no município, todo o sistema hospitalar, quais as condições, quais os equipamentos, e para nossa surpresa surgiu essa questão da contaminação numa empresa em Passo Fundo. Nós começamos a acompanhar todo esse problema da empresa ainda no dia 20 de março, fomos atrás de informações, informamos o Ministério Público, informamos a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância em Serviços de Saúde. Várias investigações foram feitas através do Ministério Público do Trabalho, dentro da empresa, com os trabalhadores, com o sindicato. E depois de tudo isso, então, se criou e se organizou uma ação civil pública muito bem montada, muito bem organizada pelos promotores do Ministério Público do Trabalho, entraram na Justiça. Esse processo ainda está em avaliação do Poder Judiciário, estão fazendo perícia dentro da empresa na quinta-feira de tarde e na sexta-feira de manhã. Esperamos que o Poder Judiciário não espere que mais pessoas percam a vida para tomar uma decisão. A decisão tem que ser imediata. Esses trabalhadores têm que ser colocados em quarentena. Tem que fazer o teste, o PCR, para ver quantas pessoas nós temos contaminadas. São muitas pessoas de Passo Fundo, da região, que estão sendo contaminadas por dentro dessa empresa, colocando em risco a saúde de toda a população do município e da região. Portanto, que o nosso Poder Judiciário seja ágil e atue em defesa da vida e da saúde da população. E no próximo bloco a gente reforça quais medidas devem ser mantidas pela comunidade para conter a propagação do vírus. Nós já voltamos. A máscara ela está indicado para o sintomático respiratório, tá? A pessoa que não tem nenhum sintoma respiratório, não se recomenda sair de máscara na rua, tá? Isso tem que ficar muito claro, porque isso também gera toda uma série de outras consequências com relação ao desaparecimento das máscaras, ao aumento das máscaras no mercado, né, em função desse uso inadequado da máscara. A máscara cirúrgica é para o sintomático respiratório. Existem outros tipos de máscaras que são mais voltadas para profissionais de saúde, quando vão fazer um procedimento que gera aerossol, que a gente chama, né, um procedimento invasivo, que tu usa um outro tipo de máscara que protege, que tem um grau de proteção maior que essa máscara cirúrgica descartável. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Devido à grande circulação de pessoas, o aumento no número de casos de coronavírus em nossa cidade já era esperado. Mas para evitar índices excessivos, o médico de urgência e emergência Júlio Stobe gravou um vídeo para quem está acompanhando a nossa programação. Ele reforça algumas medidas como o distanciamento social. Temos presenciado aí através da imprensa diversos cenários e misturas políticas aí no meio de tudo isso, né? E muitos extremismos, tanto da direita quanto da esquerda, ou até mesmo do centro muitas vezes, né? E eu acho que nós temos que ter agora a tranquilidade de tomarmos algumas atitudes
em prol daquilo que a gente pensa, em prol daquilo que a gente entende como sendo o resultado da ciência, que nós não devemos negá-la, né? E quando eu falo em resultado da ciência, não é um resultado de ciência alheio ao meio onde nós estamos inseridos, ou seja, é aplicar o resultado da ciência dentro daquilo que nós chamamos de nossa comunidade, de nosso local de vivência, né? Nós temos verificado em relação aos números, às estatísticas dos últimos dias, um crescente número de casos em nossa cidade, né? E não quero aqui falar de casos de óbitos, quero falar de casos diagnosticados mesmo, né? Temos o temor de que o número de casos aumente de forma exponencial nos próximos dias, em função desse relativo afrouxamento assim, que nós tivemos na nossa comunidade, com maior número de pessoas circulando, parece-nos óbvio que o número de transmissões também deverá aumentar. Serão transmissões graves, se não serão, se teremos um pico ou não teremos, não temos todas as respostas para isso. No entanto, dentro daquilo que a gente falava de atividade científica e ações dentro daquilo que a ciência nos mostra, é de fundamental importância que a gente mantenha algumas medidas. E nessas medidas estão inclusas as medidas de isolamento social. Nós analisamos detalhadamente dentro do COI a questão dos números, e trabalhamos com os números, né? Não só de Passo Fundo, mas discutimos os números da região também. E dentro dos números que nós temos hoje, creio que nós já temos condições de trabalhar de uma forma mais efetiva com que medidas ou quais medidas nós devemos adotar dentro desses números que nós temos disponíveis hoje. E os números nos mostram que o distanciamento social ele continua sendo importante, né? Então, essa liberação, digamos assim, de algumas instituições, de algumas empresas, de construtoras, elas parecem-nos que são necessárias, é impossível separar tudo. No entanto, aquelas atividades que conseguem ser feitas à distância, elas devem ser mantidas à distância ainda. Tá? Nós não resolvemos a situação, nós ainda teremos um grande número de pessoas que serão infectadas nos próximos dias aí, e o que nós queremos é justamente evitar números excessivos. É isso que nós buscamos, não é parar a pandemia, não é extinguir a pandemia, isso a gente sabe que não é possível, ela inexoravelmente vai continuar. O que nós não queremos é suplantar a capacidade instalada dos nossos hospitais. E, para tanto, é importante que cada um faça a sua parte. Ou seja, quem puder permanecer em casa, permaneça. Aquelas pessoas que têm que se deslocar necessariamente para as suas funções laborais, que o façam mantendo um isolamento relativo às outras pessoas, que se mantenha o uso das máscaras, que também é uma ferramenta efetiva, que mantenha os cuidados de higiene, que mantenha as regras de etiqueta ao tossir ou espirrar. Mesmo após a determinação do distanciamento social, as atividades no Legislativo não param. Tudo está acontecendo de maneira online e a expectativa é que esta forma de trabalho permaneça até pelo menos o fim deste mês. Onde a Câmara, então, vai manter o expediente ao público interrompido pelo menos até o dia 30 de abril, onde, próximo a essa data, nós vamos fazer uma nova reunião, ver como está a situação em Passo Fundo e ver se há clima, né, para que a Câmara possa retomar as suas atividades mais próximas do normal. Claro que o normal ainda vai levar muito tempo, vai ser gradativo, e a gente não tem previsão quando a Câmara volta a funcionar normalmente, mas mais próximo do normal, nós vamos fazer uma reunião no final do mês e até lá, então, o pedido é que os gabinetes fiquem fechados, que nós não tenhamos presença de público aqui no Legislativo, mas, obviamente, que nenhum vereador está proibido, em caso excepcional, pode vir se utilizar o seu gabinete. Mas o pedido
da mesa diretora é que não se venha à Câmara de Vereadores, até para que a gente possa, como poder público, estar contribuindo de forma concreta na questão de conscientizar a população da importância do distanciamento social e da importância das pessoas ficarem em casa, resolver os seus problemas, trabalhar dentro do possível nas suas casas. O Poder Legislativo não pode parar, né? Então nós temos 4 comissões permanentes, muitos projetos tramitando na casa, e a decisão hoje da nossa reunião foi de que serão retomadas as reuniões das comissões nos dias e horários tradicionais, como sempre vem sendo feito, porém, os vereadores, aqueles que são considerados grupos de risco, ou aqueles que eventualmente estiveram sentindo algum sintoma, né, que possa ter qualquer relação com esse vírus, estão dispensados de estarem presentes. As reuniões das comissões, sim, serão presenciais, e os vereadores que não puderem ou que não quiserem irão participar online. Mas é uma grande importância que as comissões retomem o seu trabalho normal para dar os pareceres para que os projetos possam ser votados. Depois de 12 anos dedicados ao Parlamento Municipal, Patrick Cavalcante acaba de assumir um novo compromisso. Nesta semana, ele passou a integrar o Ministério da Cidadania e é o único passo-fundense no grupo de trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Pela segunda vez recebemos o convite do ministro Onyx Lorenzoni para compor o ministério com ele na cidadania. E nós temos um projeto político na cidade, todos sabem, na construção da minha candidatura majoritária, mas o ministro nos convidou, convocou e nos convenceu de que um sonho pessoal ou um sonho que não seja maior do que o Brasil, ele tem que ser repensado. E nesse contexto, olhando hoje a situação e a importância que o Ministério da Cidadania tem, a importância que eu terei em auxiliar o ministro nesse momento, nós optamos, ouvindo os grupos, ouvindo as pessoas que compõem conosco hoje a estrutura, que seria importante aceitar. Não é o momento de dividir, é o momento de nós somarmos esforços para que nós possamos passar pelo colapso da pandemia e não deixar o colapso da economia também aí, que vai gerar desemprego, vai gerar fome. Então esse foi o objetivo de nós termos aceitado esse desafio do ministro Onyx Lorenzoni, estar com ele compondo o governo federal. O suplente da coligação Democratas-PSDB é Inharan Carvalho. Ele foi empossado nesta tarde e a reportagem completa você assiste em nossas próximas edições. Uma boa noite!